Olá, muito boa noite. Sou o professor Tiago Hernandes, professor de Geografia aqui na cidade de Assis, professor de Gestão Ambiental na cidade de Presidente Prudente, como também aqui na cidade de Assis, em unidades do Centro Paula Souza, como também em colégios particulares. Eu venho fazer aqui esta videoaula para tratar aqui de um assunto que ganhou enorme relevância nas últimas horas, sobretudo a partir das primeiras horas do último sábado, dia 7 de outubro de 2023. Refiro-me aqui aos atentados de enorme violência envolvendo palestinos, como também israelenses. Mas, antes de entrarmos mais sobre essa temática extremamente complexa e delicada, e repleta de vertentes e possibilidades de entendimento, é importante fazer aqui alguns esclarecimentos. O que é o Oriente Médio? Região esta que é o palco deste evento. O Oriente Médio é uma região situada no continente asiático, que é hoje uma das mais estratégicas áreas do mundo. E por que tamanha estratégica? Por que tamanha importância envolvendo o Oriente Médio, sabendo que não é uma região conhecida internacionalmente pela sua produção industrial, nem pela sua produção agrícola? Muito simples. O Oriente Médio, ele tem a sua relevância a partir de uma sinergia de fatores. O primeiro, pela sua própria posição geográfica. É uma região que está exatamente num ponto de conexão entre o extremo oeste da Ásia com a África e a Europa, sendo esta uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que o Oriente Médio, ele é o berço das três religiões monoteístas existentes, em ordem cronológica: judaísmo, cristianismo e islamismo, certo? Religiões estas que têm a cidade de Jerusalém situada na Palestina e, hoje também, como alguns chamam, Israel, cidade esta de enorme cunho sacro. E um outro fator de grande relevância do Oriente Médio no contexto da geopolítica mundial são as suas gigantescas reservas de petróleo e gás. Petróleo e gás, combustíveis, fontes de energia de grande importância para toda a humanidade. Bom, no último sábado, dia 7 de outubro, todos nós amanhecemos ao ligarmos aí a televisão, ao entrarmos em contato com diversos veículos de comunicação, ficamos bastante assustados, bastante aterrorizados ao nos depararmos com uma informação. Hamas promove ataques, Hamas promove lançamento de mísseis contra o território de Israel. Ataques estes já nas primeiras horas, deixam centenas de vítimas. E conforme as horas foram passando, esses números foram aumentando e hoje, domingo, dia 8 de outubro, agora são exatamente 19 horas, este número ele já ultrapassa a casa de 1.100 vítimas fatais sabidas, mas certamente este número ele vai ser ainda muito maior, porque nós temos ainda uma quantidade enorme de pessoas que estão desaparecidas. Paralelamente a esse número de pessoas mortas e desaparecidas, destaca-se um outro número que chamou bastante atenção: a grande quantidade de reféns feitas pelo Hamas. Ou seja, o grupo palestino situado na faixa de Gaza sequestrou
já reconhecido e citado por Israel, cerca de 100 cidadãos israelenses residentes na proximidade da faixa de Gaza. Mas Coxa, que é o meu apelido, ou professor Tiago, o que é a Palestina? O que é a faixa de Gaza? O território da Palestina é um território que até o final da Primeira Guerra Mundial, ele pertenceu ao território, ao Império Otomano. Com o final da Primeira Guerra Mundial, o território palestino ele passou a ser de controle britânico, certo? Com o final da Primeira Guerra Mundial. E com o final da Segunda Guerra Mundial, por meio de uma proposta conduzida pela ONU em 1947, em uma assembleia conduzida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, foi apresentado uma proposta de partilha da Palestina, ao qual a ONU se comprometeu a consolidar, a reconhecer e a criar 2 estados nacionais no território da Palestina. Um território destinado ao povo judeu, no caso Israel, e um outro território destinado ao povo muçulmano, aos palestinos, no caso o Estado da Palestina. Mas desde então, primeiro, nunca houve uma movimentação efetiva das potências ocidentais sob a tutela da ONU em realizar uma movimentação para a criação de um Estado palestino. Ponto 1. Ponto 2. A criação do Estado de Israel deu-se por intermédio de uma declaração unilateral do Estado de Israel e aí, posteriormente, reconhecida por uma parcela significativa da comunidade internacional, salvo, sobretudo, os países árabes, muçulmanos, em especial os países do Oriente Médio. E desde então, as relações no Oriente Médio entre árabes, muçulmanos e judeus israelenses sempre vem sendo marcado por enorme violência, por enorme brutalidade e alimentada muito por um senso de intolerância, por um senso de desrespeito, em que lideranças de todos os lados, imbuídos na sua maioria de interesses, de argumentos, de narrativas que alimentam o ódio e que desprezam o senso da construção de uma unidade e da construção de um cenário de paz, acabam alimentando o desenvolver de conflitos que ceifam a vida de cidadãos comuns, pessoas inocentes e que nada tem a ver com esses conflitos. E ainda, nessa perspectiva, coloquem 2 grandes agentes internacionais, que desde os tempos da Guerra Fria e ainda aos dias de hoje, sempre se apresentam nos conflitos do Oriente Médio em posições ambíguas, em posições opostas e raramente convergentes em direção à paz. E é justamente nesse cenário é que se encontra a faixa de Gaza, um dos assuntos mais falados e pesquisados neste final de semana e com toda certeza um dos temas com muita recorrência aí nos históricos de vestibulares que já foram e que certamente naqueles que ainda virão. O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza, ela é um dos remanescentes territórios aos quais os palestinos
que até 1947 eram maioria no território palestino, restou para ocupá-lo. A faixa de Gaza, para que vocês tenham uma noção, é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. E eu estou destacando isso porque daqui a pouco eu vou comentar sobre as declarações e as consequências das respostas militares de Israel, caso sejam concretizadas. A faixa de Gaza tem um território de 365 quilômetros quadrados. É um território menor do que o município de Assis, que é onde eu moro. É um território menor do que a maioria dos municípios paulistas. O primeiro ponto é esse. Na verdade, que é a maioria dos municípios do Brasil. Esse é um ponto. Tá? Cerca de 41 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura apenas. Esse é o tamanho do território da faixa de Gaza. Nesse território extremamente limitado, extremamente reduzido, coloque aí uma população de cerca de 2,1, 2,2, os dados variam conforme a fonte consultada, milhões de habitantes. O detalhe é que o território da faixa de Gaza não é reconhecido por Israel, como também não é reconhecido pela maioria dos estados nacionais como um território nacional. E ainda para agravar a situação da faixa de Gaza, Israel mantém severas medidas restritivas em relação ao território da faixa de Gaza, a saber, o controle e restrições ao acesso de alimentos, medicamentos, equipamentos e demais itens da infraestrutura básica da população. O argumento usado por Israel é que tais medidas vão gradativamente esvaziando as condições de governabilidade do Hamas, que é o que eu já vou comentar para vocês daqui a pouquinho, e assim enfraquecendo as chamadas células terroristas existentes no território da faixa de Gaza, segundo narrativas de Israel. O que é o Hamas? A palavra Hamas, na verdade, ela é uma sigla, tá? Que significa Movimento de Resistência Islâmica Palestino, certo? Aí a gente já começa a perceber pelo próprio nome. Movimento de Resistência Islâmica. Ou seja, o Hamas, ele é uma força, ele é uma organização formada por um coletivo de pessoas cuja finalidade é o quê? Lutar pelos direitos políticos da população muçulmana, sobretudo os palestinos. Ou seja, é uma luta para que os palestinos tenham um território próprio, reconhecido, certo? Condição esta nunca aceita por Israel. A orientação, a vertente religiosa do Hamas é o islamismo sunita. Lembrando que o islamismo tem várias vertentes, as quais as principais são xiita e sunita. Hoje o Hamas, que nasceu, como um movimento de resistência e também um movimento, de filantropia e de assistência às demandas do povo palestino, ele se constituiu como uma força política que controla a faixa de Gaza, que outrora era controlada pelo Fatah, um outro grupo
político existente na região. Hoje o Fatah ele se concentra sobretudo onde? No território da Cisjordânia, certo? Território esse que também é de maioria palestina. Ao menos deveria ser, porque ao longo das décadas decorrentes após a criação de Israel, vários assentamentos israelenses foram feitos dentro do território destinado ou ao território remanescente aos palestinos, certo? Então, nesta perspectiva, o Fatah, ele nasceu como uma organização filantrópica e foi na sua transposição de tempo e movimentos, assumindo também um papel político e também um papel militar. E hoje ele é a principal força política e militar que controla o Estado, o território, melhor dizendo, da Palestina. Vale lembrar que o Hamas, para muitos países da comunidade internacional, sobretudo Estados Unidos e seus tradicionais aliados, além de Israel, é óbvio, o Hamas ele é rotulado como um grupo extremista / terrorista. Condição esta não aceita, óbvio, por seus aliados, como por exemplo, a maioria dos países árabes, muçulmanos da região, né, incluindo o próprio Líbano, Síria, Irã, Arábia Saudita e também estendendo aí para outras áreas do mundo, como é o caso da Rússia. Percebam que, mais uma vez, Estados Unidos e Rússia em lados opostos, né, quase que como revivendo o que foi a Guerra Fria. Bom, o Hamas, né, que surgiu em 1977, tá, usou, né, como argumento, como um dos argumentos, esse estrangulamento econômico promovido por Israel, não apenas no tempo recente, mas ao longo, né, das décadas que transcorreram a criação do Estado de Israel. Que, por sua vez, Israel justifica suas ações militares sobre o argumento de que o Hamas é uma ameaça, o Hamas e outros grupos paramilitares na região representam ameaças à sua existência, já que na região do Oriente Médio somente 2 países reconhecem a existência do Estado de Israel, no chamado mundo árabe, que não é nem no Oriente Médio, porque no Oriente Médio só a Jordânia, e aí estendendo para todo o mundo árabe, onde contempla o norte da África, insere-se também o Egito, que foi o primeiro país de maioria muçulmana a reconhecer a existência e a legitimidade do Estado de Israel. Bom, após esses ataques, né, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ele conclamou todas as forças políticas e militares de Israel e clara e abertamente usou a expressão: declaramos guerra contra o Hamas. Declaramos guerra contra o Hamas. E esta situação, ela nos traz muitas preocupações. Primeiro, pela desproporcionalidade conhecida entre as forças armadas de Israel e do Hamas. Segundo, se Israel invadir a faixa de Gaza, um genocídio acontece na região. Um verdadeiro genocídio acontece na região. Tamanho o aglomerado populacional, tamanho o adensamento populacional e a desproporcionalidade de forças. Se Israel invadir territorialmente o território de Gaza,
O Hamas, aí vem as perguntas, as quais nem eu e nem ninguém tem as respostas. O Hamas vai ser aniquilado? O Hamas, ele tem armas não sabidas e poderá utilizá-la? Aliados diretos ou indiretos nesse jogo de forças poderão entrar em cena e agravar a situação de um mundo já bastante delicado por inúmeros conflitos de grande magnitude, entretanto regionalizados? Ficam essas reflexões. Quanto tempo esse conflito vai durar? Eu, particularmente, ao que eu já acompanhei ao longo de toda esta minha trajetória acadêmica, eu não creio que esse seja um conflito tão duradouro como o conflito Rússia e Ucrânia. Geralmente os conflitos do Oriente Médio são violentos / mais curtos, principalmente esses envolvendo Israel e seus vizinhos. Óbvio, tivemos outros conflitos muito longos, com toda certeza. Por exemplo, a guerra Irã-Iraque, que foram 8 anos, que na verdade fala Irã-Iraque, mas o certo seria Iraque e Irã, que quem invadiu primeiro foi o Iraque invadindo o Irã, né? Depois, a Primavera Árabe, que foram oficialmente, aí tratam como 2 anos, 3 anos, mas os desdobramentos até hoje. A Guerra do Golfo II, que oficialmente, né, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, oficialmente a caçada a Saddam Hussein durou meses, mas os efeitos do Iraque se estendem por anos no Afeganistão. Mas, resumindo a esse conflito, eu não creio que ele dure muito tempo. São conflitos em tese um pouco mais curtos, mas muito violentos. Só que esse em especial, ele tem aí alguns aspectos diferentes. Ele lembra muito a guerra do Yom Kippur, lá em 73. Quantos países árabes invadiram Israel no mesmo começo de outubro? Então vejam, semelhanças que não são coincidências, como resposta à invasão de Israel na Guerra dos 6 Dias em 67. Ou seja, o que o Hamas reclama? Os constantes movimentos expansionistas territoriais de Israel em territórios palestinos. Constantes profanações a áreas, a espaços considerados sagrados pelos muçulmanos. Então, percebam vocês que a história, com roupagens e personagens diferentes, mas com enredos semelhantes, ela volta a ser reescrita e recontada no mesmo caminho. O problema de tudo isso é que nós temos uma população comum. Sim, pessoas que como você e eu só querem viver, só querem existir, só querem trabalhar e estão no meio dessa guerra que ainda e infelizmente vai deixar muitos e muitos mortos. Muita gente vem acompanhando pelas redes sociais. Sinal do fim dos tempos. Estamos próximos ao Armagedon. Eu não gosto de análises geopolíticas à luz das crenças, com todo respeito a todas. Uma análise à luz da ciência política. Particularmente, eu creio que não teremos uma segunda guerra aos modelos da primeira e da segunda. Eu creio sim que nós já estamos vivenciando um cenário de terceira guerra desde os atentados do 11 de setembro. Eu falo que ali o século XXI ele começou. A geopolítica do século XXI. O ataque às Torres Gêmeas,
ao Pentágono, né, ao sequestro ali dos aviões. E desde então, um agravamento dos conflitos internacionais a partir de extremismos e intolerâncias, ingerências internacionais em muitos territórios, rearmamentismo em várias partes do mundo. O que essa guerra agora poderá trazer para nós, aqui Brasil falando? Depende do quanto ela vai durar. Mas não se assustem se de imediato o preço dos combustíveis já começar a subir. Por quê? Porque ali, apesar de Israel e Gaza praticamente não terem petróleo, a região como um todo tem. E esta região, tendo todos os seus movimentos, vão ser o quê? Direta ou indiretamente afetados por esse conflito. Então que a lucidez prevaleça, que o bom senso de alguma forma impere e que o pior, as pessoas que ali residem, sejam israelenses, sejam palestinos, não aconteçam. E que a população global dê uma chance ao mundo para que o mundo possa experimentar a paz. Espero que tenham gostado. Um beijo e até uma próxima.